Boa noite. Veremos hoje mais sobre conservação do momento linear e, particularmente, sobre colisões. Colisões. Em uma colisão ou choque mecânico de dois corpos sólidos, o princípio da conservação do momento linear é aplicado. Podemos classificar os choques em perfeitamente elásticos. São aqueles em que a energia cinética total do sistema é conservada, podendo, entretanto, variar a energia cinética de cada corpo envolvido. Choques inelásticos são aqueles em que parte da energia mecânica é transformada em outras formas de energia, particularmente em sonora, térmica e em deformação dos corpos, não sendo conservada a energia cinética do sistema. E perfeitamente inelásticos são quando os corpos permanecem unidos após a colisão. Choques perfeitamente elásticos. Um choque perfeitamente elástico é, na verdade, teórico. Podem ocorrer, entretanto, choques quase totalmente elásticos. Um exemplo recorrente é o da bola de sinuca batendo em outra. Outro exemplo bastante conhecido é o do pêndulo do Newton, pêndulo de Newton, onde uma série de pêndulos iguais são dispostos um ao lado do outro e, afastando-se da posição de equilíbrio a bola de uma das extremidades, produz-se oscilação na bola da outra extremidade, enquanto as bolas intermediárias aparentemente não experimentam movimento. Vejamos a figura. Aqui nós temos um pêndulo de Newton. Então, foi afastada essa bola A, ela é solta, ela oscila, vai bater na bola B, que transmite energia para C, que transmite energia para D, e a D sobe, como está aqui. Depois ela volta pela ação da gravidade, bate na C e aí é a A que vai subir. E assim o movimento vai se repetindo. Então é o pêndulo de Newton. Num problema envolvendo um choque perfeitamente elástico, a energia cinética e o momento linear são preservados. Vamos supor um choque perfeitamente elástico entre dois corpos de massas conhecidas, MA e MB, com velocidades VA1 e VB1 antes do choque e VA2 e VB2 após o choque. Então, da conservação da energia cinética, nós vamos ter meio de MA VA1 ao quadrado mais meio de MB VB1 ao quadrado, ou seja, a energia cinética total antes do choque é igual a meio de MA VA2 ao quadrado mais meio de MB VB2 ao quadrado, que é a energia cinética total após o choque. E da conservação do momento linear, nós observamos que MVA1 mais MAVA1 mais MB VB1, que é o momento linear total do sistema antes do choque, igual a MAVA2 mais MB-VB2, que é o momento linear total após o choque. Então isso aqui é uma igualdade vetorial e aqui em cima é uma igualdade escalar. Exemplo 1. Um corpo de 2 kg de massa sofre uma colisão elástica com um corpo em repouso e continua a se mover na mesma direção e sentido, com 1/4 da velocidade inicial. Qual é a massa do outro corpo? E qual a velocidade do centro de massa dos dois corpos, se a velocidade inicial do corpo de 2 kg era de 4 metros por segundo? Então aqui está a ilustração. Corpo A, ele está se deslocando na direção de B e o B está parado. Então vai ocorrer o choque. E aí o corpo A diminui para 1/4 da velocidade que tinha inicialmente e o corpo B adquire uma certa velocidade. Está dito que é uma colisão elástica. Montamos inicialmente o sistema baseado na conservação do momento linear e da energia cinética. MAVA1 é igual a MAVA2 mais MB-VB2, certo? Aqui nós temos o momento linear. Antes, aqui o corpo B está parado, então ele não tem o momento linear. Então o sistema, o único momento linear que ele tem é do corpo A. E aqui o momento
linear após o choque, que está tanto o corpo A quanto o corpo B. E aqui a energia cinética, mesma coisa, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Então antes só temos a energia cinética, o corpo A que está se deslocando, porque o B está parado, e depois tanto o A quanto o B se movem. A igualdade de cima, nós estamos supondo que a velocidade final dos dois corpos está na mesma direção e mesmo sentido que vinha aqui o corpo A, certo? Atribuindo agora os valores MA, massa de ar igual a 2, que foi dado no problema, e a velocidade final de 2, que é 1/4 da velocidade inicial dele mesmo, igual a 1. Simplificando, teremos, atribuindo esses valores aqui, teremos 3 meios de VA1 igual a MB VB2, é a primeira equação. E simplificando e atribuindo aqui, na segunda equação, nós vamos ter 15/16 de VA1 ao quadrado é igual a meio de MB VB ao quadrado. De 1 teremos velocidade final de B é igual a 3 velocidade inicial de A sobre 2 MB, é a equação 3. Aplicando essa terceira equação na segunda, teremos 15/16 de VA1 ao quadrado é igual a meio de MB. Agora vamos substituir aqui, vai ficar 3VA1 sobre 2MB, tudo isso ao quadrado, certo? Simplificando, ficaremos com 15/16 é igual a 9 sobre 8MB, de onde a massa de B é 1,2 kg, que responde ao pedido A. Agora, para achar a velocidade do centro de massa. Então, achamos já que a massa de B é 1,2 kg e nós temos que a velocidade inicial de A é 4 metros por segundo. Aplicando esses dois valores em 3, que é essa equação, VB2 igual a 3VA1 sobre 2MB2, nós vamos obter então o VB2, que é a velocidade final de B, que dá 3 meios, certo? Esse 3 meios aqui, VA1 é 4, que aqui está, e massa de B, que é 1,2, que acabamos de achar, certo? Então, achamos a velocidade final do corpo B, 5 metros por segundo. Então, sendo a velocidade do centro de massa a média ponderada de VA2 e VB2, vamos ter a velocidade do centro de massa é 2, que é a massa de A, vezes a velocidade final de A, que é 1, mais a massa de B, que nós acabamos de achar que é 1,2, vezes a velocidade final de B, que é 5, sobre 2 mais a massa de B, que é 1,2. Fazendo essas contas, nós temos que a velocidade do centro de massa é 2,5 metros por segundo. Observação. Como a colisão é elástica, a velocidade do centro de massa se mantém. Poderíamos ter obtido a mesma solução com os dados disponíveis antes do choque, ou seja, nós temos aqui a massa de A, que é 2, a velocidade inicial de A, que é 4, e sobre a massa de A mais massa de B, que é 2 mais 1,2, certo? Nós podemos achar tanto com as velocidades finais como as iniciais, já que a colisão é elástica. Então, vamos fazendo essa conta e obter o mesmo resultado que obtivemos anteriormente. Choques inelásticos. Quando um choque é seguido de perda parcial da energia mecânica, dizemos que o mesmo é um choque inelástico. É o que ocorre em geral, pois sempre haverá um gasto de energia, com calor, deformação, ruído, etc. Todavia, em um choque inelástico, o momento linear é preservado. Quando, após o choque, os corpos permanecem juntos e deslocam-se com velocidade comum, temos o caso de um choque perfeitamente inelástico. Exemplo 2. Dois corpos de 2 kg cada, A e B, sofrem uma colisão. As velocidades antes da colisão são velocidade inicial do corpo A, 15I mais 30J, metro por segundo. E velocidade inicial do corpo B, menos 10I mais 5J, metro por segundo.
Tá dito aqui que após a colisão, a velocidade do corpo A vai ser menos 5i mais 20j, metros por segundo. Determine a velocidade final do corpo B e a variação da energia cinética total. Solução. Primeiro pedido. Como o momento linear se conserva, temos MAVA1 mais MBVB1 igual a MAVA2 mais MBVB2. Ou seja, o momento linear antes tem que ser igual ao momento linear depois. Tá? É uma igualdade vetorial. Como a massa de A é igual à massa de B, podemos cancelar as mesmas na equação. Então, todas essas massas aqui são iguais, então podemos cancelar para simplificar. Isolando o VB2, que é a velocidade final do corpo B, que é o que nós estamos querendo achar, nós vamos ficar com VB2 igual a VA1 mais VB1 menos VA2, certo? Que são dadas, essas três velocidades elas são dadas, sob forma vetorial. Então, a velocidade final do corpo B é 15i mais 30j, que é a velocidade A1, mais menos 10i mais 5j, que é a velocidade inicial do corpo B, menos 5i mais 20j, que é a velocidade final do corpo A. Então, nós vamos obter a velocidade final do corpo B como sendo 10i mais 15j metros por segundo. B. Então, o pedido B ele pede a variação da energia cinética do sistema. Então, para isso, devemos inicialmente calcular os módulos das velocidades, porque para achar a energia cinética, logicamente, precisamos saber do módulo da velocidade de cada velocidade. Então, por exemplo, da velocidade A1, que é a velocidade inicial do corpo A, que é dado como 15i mais 30j, o módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados, certo? Então, fazendo a conta, vai dar 15 ao quadrado mais 30 ao quadrado, raiz quadrada, raiz de 1125. Velocidade inicial de B, que era menos 10i mais 5j, o módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados, da mesma forma, menos 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que dá raiz de 125. Depois nós temos aqui a velocidade final de 2, no final do corpo A, que é menos 5i mais 20j, calculamos da mesma forma. Menos 5 ao quadrado mais 20 ao quadrado igual a raiz de 425. E por último, a velocidade final do corpo B, que é 10i mais 15j, basta que seja a raiz quadrada da soma dos quadrados, que é 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, deu raiz de 325. Então, a perda da energia cinética do sistema a gente calcula a energia cinética que havia menos a que ficou, nós temos a perda. Então, a energia cinética antes menos a energia cinética depois. Então, antes nós tínhamos meio de MA VA1 ao quadrado mais meio de MB VB1 ao quadrado menos meio de MA VA2 ao quadrado mais meio de MB VB2 ao quadrado. Tá? Todas as massas são iguais, né? As duas massas dos dois corpos, então vamos chamar de M. Então, a energia cinética inicial menos a energia cinética final, podemos pôr em evidência meio de M, e vamos ficar com VA1 ao quadrado mais VB1 ao quadrado, que veio daqui, menos VA2 ao quadrado menos VB2 ao quadrado. Pegando esses valores, nós temos meio, a massa é 2, a massa dos dois corpos é 2. E aqui são as velocidades ao quadrado. Então, todas essas velocidades aqui estão ao quadrado. Então, basta tirar aqui as raízes quadradas. Vamos ficar com 1125 mais 125, menos 425, menos 325. Logo, a energia cinética perdida pelo sistema, fazendo essa conta aqui, dá 500 joules, ou seja, a solução do pedido B. Exemplo 3. Dois blocos de massa 300 gramas e 200 gramas movem-se um em direção ao outro sobre uma superfície horizontal sem atrito, com velocidades de 50 cm por segundo e 100 cm por segundo, respectivamente.
Então, se os blocos colidem e permanecem unidos após o choque, determine a sua velocidade final. É um choque perfeitamente inelástico, porque permanecem unidos após o choque. Pedido B, determine a perda da energia cinética no choque. Então, aqui está a ilustração. Então, o corpo A e o corpo B estão se dirigindo no sentido do outro, certo? A no sentido de B, de A para B, e B de B para A, ou seja, vão colidir. E aí depois eles permanecem unidos, certo? E estamos supondo que vai aqui para a esquerda, ok? Solução. Como os objetos permanecem unidos após o choque, temos um choque perfeitamente inelástico. O momento linear é mantido, ou seja, MAVA1 mais MBVB1 é igual a soma de MA mais MB vezes V. Isso aqui é uma igualdade vetorial, então importa saber a direção e o sentido das velocidades. Então vamos adotar o sentido da esquerda para a direita na figura como sendo positivo para as velocidades. Logo, massa de A 300 gramas, velocidade 50, mais massa de B 200, velocidade B é da direita para a esquerda, ou seja, é sentido negativo, então menos 100, é igual à soma das duas massas, que é 500 vezes V. Fazendo essas contas, teremos V igual a menos 10 centímetros por segundo. Esse menos significa realmente que o movimento é da direita para a esquerda, certo? Ou seja, a velocidade resultante tem módulo de 10 centímetros por segundo e sentido da direita para a esquerda, como foi dito. Perda de energia cinética no choque. Nós temos a energia inicial menos a energia final. A energia inicial, ambos os corpos estavam se movendo. Então, nós temos a energia cinética do corpo A e a energia cinética do corpo B, antes do choque. Menos, aí, depois do choque, os dois permanecem unidos. Então, nós temos a energia cinética dos dois juntos. Ou seja, por isso a gente soma a massa aqui vezes a velocidade ao quadrado. Atribuindo os valores, nós temos meio de 300 vezes 50 ao quadrado, mais meio de 200 vezes 100 ao quadrado, menos meio de 500, que é a soma dos dois, vezes o V que nós calculamos, menos 10 ao quadrado. Então, a gente vai ter 0,135 vezes 10 à sétima ergs, certo? Que nós queremos trabalhar com Joule. Então, para fazer a transformação, é só multiplicar por 10 a menos 7 joules. Ou seja, a perda cinética com o choque foi de aproximadamente 0,14 joules. Momento linear, outras aplicações. Existem outras aplicações para o princípio da conservação do momento linear. Exemplo, na figura abaixo, nós veremos daqui a pouco, o bloco E de massa M igual a 1 kg e o bloco D de massa MD igual a meio quilo, são mantidos no lugar com uma mola comprimida entre os dois blocos. Quando os blocos são liberados, a mola os impulsiona e os blocos passam a deslizar em um piso sem atrito. A mola tem massa desprezível e cai no piso depois de impulsionar os blocos. Pedidos. A. Se a mola imprime ao bloco E uma velocidade de 1,20 metros por segundo relativamente ao piso, que distância o bloco D percorre em 0,8 segundos. E pedido B, se em vez disso a mola imprime ao bloco E uma velocidade de 1,20 metros por segundo relativamente ao bloco D, que distância o bloco D percorre em 0,8 segundos. Então vamos ao primeiro pedido. Aí está a figura. Nós temos aqui o bloco E ligado aqui ao bloco D, sendo por meio de uma mola, certo? O momento linear inicialmente é nulo, pois os blocos estão parados. Quando é solto o sistema, a mola se distende
Aí sim, como o momento linear do sistema se conserva, então teremos que inicialmente o momento linear era zero, porque os blocos estavam parados. Depois, cada um vai se mover, nós teremos a massa do bloco E vezes a velocidade do bloco E, mais a massa do bloco D vezes a velocidade do bloco D. Novamente, isso aqui é uma igualdade vetorial. Considerando positiva as velocidades da esquerda para a direita, então a velocidade do bloco E vai ser menos 1,2. Logicamente, quando isso aqui for solto, a mola vai empurrar o bloco E para a esquerda. Então, a velocidade será negativa, por causa do que nós estabelecemos que as velocidades serão positivas da esquerda para a direita. Logo, nós teremos 1 kg, que é a massa do E, vezes a sua velocidade, que é menos 1,2, mais massa de D, meio quilo, vezes a velocidade de D, é igual a zero. Esse zero daqui, certo? Então, fazendo as contas, a velocidade de D vai ser 2,4 metros por segundo para a direita, porque deu positivo, certo? E era de se esperar que fosse, como ele tem metade da massa, certo? A velocidade fosse maior do que a que foi imprimida ao bloco E. Portanto, utilizando a equação horária do movimento, temos o espaço percorrido por D vai ser a velocidade D vezes o tempo, certo? Que é a velocidade 2,4 vezes o tempo 0,8 segundos. Ou seja, o espaço percorrido será 1,92 metros. Aí está de novo a nossa figura. E o segundo pedido, a velocidade, módulo dela 1,20 metro por segundo, relativo ao bloco D. É diferente, porque no primeiro pedido a velocidade era relativa ao solo, certo? Ao piso. Agora é uma velocidade relativa ao outro bloco, certo? Temos neste caso que VE menos VD é igual a menos 1,2. Por quê? Imagine se o bloco D ficasse parado, zero, o bloco E teria uma velocidade menos 1,2, ou seja, ele está se afastando de D com uma velocidade de 1,2 em módulo, mas como ele vai para a esquerda, e nós estabelecemos que para a direita é positivo, então se a velocidade do D fosse zero, o VE iria para a esquerda com menos 1,2, certo? Então, a velocidade de E vai ser velocidade de D menos 1,2, certo? Aplicando agora a equação do momento linear, que é ME/VE mais MD/VD igual a zero, teremos a massa de E é 1, VE, que nós vimos aqui, é VD menos 1,2, mais a massa de D é meio, a velocidade de D está aqui, igual a zero, certo? Fazendo as contas, nós vamos achar que a velocidade de D será 0,8 metros por segundo, certo? Portanto, utilizando a equação horária do movimento, teremos o espaço percorrido por D vai ser velocidade de D vezes o tempo. Tá? Aqui nós temos 0,8 metros por segundo e o tempo é 0,8 segundos. Vai dar um espaço percorrido 0,64 metros. Diferente do item anterior, que foi dado a velocidade do bloco D em relação ao piso. Vejamos um outro exemplo. Um núcleo originalmente em repouso decai radioativamente emitindo um elétron de momento linear igual a 9,22 vezes 10 a menos 16 gramas vezes centímetro por segundo e um neutrino de momento linear 5,33 vezes 10 a menos 16 gramas vezes centímetro por segundo, fazendo um ângulo reto com a direção do elétron. Primeira pergunta, qual é a direção, em que direção recua o núcleo residual? B, qual o seu momento linear? E C, se a massa do núcleo residual é 3,90 vezes 10 a menos 22 gramas, qual sua energia cinética? Então, aqui está o desenho. Então, nós tínhamos aqui o núcleo, aí emite um elétron nessa direção e um neutrino a 90 graus, certo?
E a tendência do núcleo residual é recuar nessa direção, na direção exatamente oposta à soma dos dois momentos lineares, do elétron e do neutrino. Então, eles dois se somam, formam esse momento linear aqui, e justamente pela conservação do momento linear, que antes de eles saírem, o momento linear era zero. Então, eles saíram, então o resultante tem que ser no sentido, na mesma direção, em sentido oposto, com o mesmo módulo para se anular e manter o momento linear. Então vejamos a solução aqui. Primeiro pedido é qual a direção que vai sair o núcleo. Então ele vai sair na direção oposta da soma vetorial do momento linear do elétron com o neutrino, certo? Então vamos ver esse ângulo θ, nós podemos achá-lo pela tangente que ele forma. Ora, a tangente dele é o momento linear do neutrino, que é aqui, sobre o momento linear do elétron, certo? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, momento linear do neutrino sobre momento linear do elétron. Então, fazendo as contas, vai dar isso aqui, certo? A tangente de θ é 533 sobre 922. Então, o θ é o arco cuja tangente é essa aqui. Com uma calculadora, nós vamos achar 30,03, aproximadamente 30 graus. Então, o ângulo alfa seria, então, 180 menos o 30, aproximadamente, né? 150 graus. Então, a direção que ele sai é 150 graus em relação à direção do elétron. Esse ângulo alfa que está aqui em vermelho. Vejamos agora os outros pedidos. Aqui está novamente a figura representativa do nosso problema. O momento linear do núcleo será um vetor com o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário ao vetor resultante da soma dos momentos do neutrino e do elétron, que é neutrino, certo? Então, o momento linear do núcleo é a raiz quadrada da soma do momento linear do elétron ao quadrado mais o momento linear do neutrino ao quadrado. Fazendo essas contas, nós achamos que o momento linear do núcleo vai ser 10,6 vezes 10 a menos 16 gramas vezes centímetro por segundo, certo? Que responde à pergunta B. E agora a energia cinética. Bom, para a energia cinética, nós primeiro temos que saber a velocidade do núcleo. Mas para achar a velocidade do núcleo, nós precisamos saber a partir do seu momento linear. Então, o momento linear do núcleo é igual a massa do núcleo vezes a velocidade dele, certo? A massa foi dada, que é 3,9 vezes 10 a menos 22, vezes a velocidade do núcleo. Isso tem que ser igual àquele valor que nós calculamos do momento linear do núcleo, que é 10,6 vezes 10 a menos 16. Então, aqui nós achamos a velocidade do núcleo, que é 2,72 vezes 10 a sexta centímetros por segundo. Agora nós já temos condições de calcular a energia cinética. A energia cinética é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, na metade, a massa nós temos, foi dada, 3,9 vezes 10 a menos 22, vezes a velocidade ao quadrado, certo? A velocidade que nós obtivemos aqui é ao quadrado. Fazendo essas contas, a energia cinética é aproximadamente igual a 1,44 vezes 10 a menos 9 ergs, certo? E aí estão as referências bibliográficas. O livro de Física Clássica do Calçada, o livro do Resnick, Hadley Resnick, e o livro do Sears Zemansky. Muito obrigado.